Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela por favor em Apocalipse, capítulo 19. Não precisa ter medo, que estamos abrindo Apocalipse, mas não é repreensão, amém? Último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo número 19, e a gente vai ler a partir do verso 11. Apocalipse, capítulo número 19, a partir do verso número 11. Quem crê na Bíblia, diga amém. Amém. Irmãos, então vamos ler agora a palavra de Deus e ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Apocalipse 19, a partir do verso 11, e diz assim, E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de fogo. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção no verso 16. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podem sentar em nome de Jesus. Igreja, o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de Jesus. Enquanto eu estava pesquisando e estudando em Deus uma palavra para estar pregando, ministrando e ensinando para vocês nessa noite, o Senhor me levou até o seguinte tema: Jesus, o único. O tema dessa mensagem é Jesus, o único. Então eu fiz uma pergunta antes de nós lermos a palavra. Eu perguntei: quem crê na Bíblia, diga amém. E muitos falaram amém. Isso significa que você crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, e tudo quanto eu vou te ensinar nessa noite, tudo quanto eu vou pregar para você nessa noite, está com base bíblica e com base na palavra de Deus. E como o tema é Jesus, o único, hoje, nessa noite, nós vamos nos aprofundar no nosso conhecimento a respeito de quem é Jesus e de qual é o seu poder. Então hoje toda a palavra ministrada, tudo que vai ser ensinado aqui, vai apontar para Jesus, para você nessa noite conhecer Ele um pouco mais e sair daqui entendendo que Jesus é o único e que não há outro. Uma vez que a gente entendeu isso, o primeiro tópico que eu quero compartilhar com você está em João 14,6. Não precisa abrir, só presta atenção. João 14,6 diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o próprio Jesus falando: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o primeiro tópico a respeito de Jesus que você tem que entender nessa noite é: Jesus é o único caminho que leva a Deus. Se o próprio Jesus que você diz que crê, e se a própria Bíblia que você diz que crê traz uma passagem onde Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, significa que Ele é o único caminho que leva ao Pai. Então esse ensinamento, eu quero que você saia dessa igreja com ele no seu coração: Jesus é o único caminho que leva a Deus. O mundo tem uma frase muito conhecida. O mundo, irmão Eduardo, tem a seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus. Porém essa frase, esse ensinamento não tem base bíblica, porque enquanto o mundo fala, irmão Eduardo, que todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia nos diz em João 14,6 que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, nesse mesmo verso, diz, irmão Eduardo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por
mim. O único caminho que vai te levar até Deus é Jesus. Então tudo quanto intermedia, presta atenção, tudo quanto fala, pastor, que vai te levar até Ele, tudo quanto tem nome de ser alguma coisa, mas não é Jesus o único, não te leva a Deus. Se Jesus é o único caminho que leva a Deus, João 14,6, outros caminhos que não são o único Cristo, o fim deles não é a Deus. Então toma muito cuidado por quais caminhos você tem andado, porque o único caminho que te leva até Deus é Jesus. Próximo tópico, irmão, também está em João 14,6. Jesus diz assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero chamar a atenção para a palavra verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Então, se o próprio Jesus está afirmando que Ele é a verdade, tudo quanto não leva o nome dele é mentira. Jesus é a única verdade. Então tudo e todos que não são Jesus são mentira. Presta atenção aqui, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando, eu sou o caminho. Ele não está falando, eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o único caminho. Então o único caminho que leva a Deus, irmão Eduardo, é Jesus. E ele fala que Ele é o caminho, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, só tem Ele. Então se você quer um dia se encontrar com Deus, se você quer um dia ir para o céu, corre em Jesus, porque Ele é o único caminho que vai te levar para lá. Só que nesse mesmo verso Jesus diz: eu sou a verdade. Então Cristo não é somente o caminho, irmão Roseli, mas Ele é a verdade. Ele não é uma das verdades, Ele é a única verdade. Então eu quero chamar a sua atenção, que não há outro caminho a não ser Ele, e não há outra verdade a não ser Ele. Então tudo e todos que não são Jesus são mentira, porque Ele é a verdade. Glória a Deus. A palavra nos diz em João 11:25 o seguinte texto, presta atenção: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus diz assim, pastor: eu sou a ressurreição e a vida. O que a gente consegue extrair dessa palavra de aprendizado para a nossa vida? Que Jesus, irmã Rosângela, é o único que tem o poder de nos dar vida após a morte. Aleluia! Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição significa vida após a morte. Então Jesus, Ele é o único que pode te garantir vida após a sua morte. Então, amado, amada, se você quer ter vida e viver depois da sua morte, se você quer ressuscitar e ir para a glória, viver eternamente, o único que pode te dar essa vida pós-morte é Cristo, porque Jesus é a ressurreição. Então, se Ele diz, irmã Milena, que Ele é a ressurreição, significa que fora dele não há ressurreição. Então, irmão Eduardo, irmão Jonathan, se Ele diz que Ele é a ressurreição, e ressurreição é vida após a morte, não existe vida após a morte sem Jesus. Tudo quanto eu estou pregando nessa noite é para mostrar para você que você depende dele. Tudo quanto eu estou ministrando nessa noite é para mostrar que você necessita dele e que ele é o único caminho para a salvação, igreja. Glória a Deus. Irmão, nesse mesmo verso diz assim, Jesus falando: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus falando: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos para uma outra frase do mundo. O mundo diz assim, irmão Eduardo:
Para tudo na vida a gente dá um jeito, a não ser para a morte. Quem já ouviu isso? Eu vim aqui nessa noite te dizer que para Jesus até a morte tem jeito. Irmão, Jesus é capaz de dar um jeito e resolver qualquer situação da tua vida, inclusive a morte. Se no mundo, irmãos, Martins, você quer um jeitinho para qualquer coisa, menos para a morte, em Cristo a gente tem um jeitinho para tudo, inclusive para a morte. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Significa que quando nós cremos em Jesus, pastor, a morte para nós não faz nem cócega. Ainda que morra, irmãos, viverá. Jesus é capaz de dar um jeito até na morte e te devolver a vida após a morte. O que ele não pode fazer com essa doença que você está enfrentando? Jesus é poderoso para te dar vida depois que você está morto, te trazer da morte para a vida. O que é a porta fechada que você tanto está chorando? Se Jesus é poderoso, irmão, para pegar uma pessoa morta, ressuscitar, trazer a vida, o que é esse problema financeiro, esse problema de relacionamento que você está enfrentando na sua vida? Jesus pode dar um jeito, ele tem solução para qualquer coisa, inclusive para a morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está batendo no peito e falando: eu dou jeito até na morte. Se eu dou jeito até na morte, qual que é o teu problema para mim? Se eu dou jeito até na morte, o que você está enfrentando que é grande demais para mim resolver? Aleluia. Glória a Deus. Em João 6,35 diz assim, João 6,35: então declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim nunca terá fome, e aquele que vem até mim nunca terá sede. Quando nós olhamos para a nossa vida terrena e temporal, irmã Rosa, a fome e a sede são necessidades que nós enfrentamos, sim ou não? Sim. Fome e sede são necessidades fisiológicas que nós enfrentamos. Porém, irmão Eduardo, quando Jesus diz que ele é o pão da vida, e aquele que vai até ele não vai ter fome e não vai ter sede, sabe o que Jesus está dizendo atrás desse verso? Que ele é o único capaz de suprir todas as suas necessidades. Se a fome, irmã Milena, e a sede é uma necessidade fisiológica que todo mundo tem, e Jesus está dizendo que ele é o pão, e aquele que vai até ele nunca terá fome, nunca, e nunca terá sede, nunca, significa que ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. A palavra não fala: aquele que vem até mim vai ter pão até domingo que vem. A palavra não fala: aquele que vem até mim não vai ter sede até daqui 15 dias. Não, nunca terá fome, nunca terá sede. Isso significa que Jesus é o único que pode suprir as nossas necessidades eternamente. Tem muitos irmãos aqui que têm muita fome, assim como eu. Quando nós temos fome, nós nos alimentamos e nós ficamos preenchidos. A comida que entra preenche o vazio que estava. Amém ou não, amém? Quando a gente está com sede, a gente se hidrata e nós ficamos preenchidos. Aquele lugar que havia a sede foi preenchido agora pela água. Isso significa que Jesus é o único capaz de preencher o vazio da tua alma. Se ele fala que aquele que crê nele nunca terá fome nem sede, e quando temos fome e sede, temos um vazio dentro de nós, que ao comer e beber somos preenchidos, Jesus está falando: eu sou o único capaz de preencher até as entranhas da sua alma. Aleluia. Irmão, em 1 Timóteo 2,5 diz assim, presta atenção, 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Eu vou te explicar, e você presta bastante atenção no que está em 1 Timóteo 2,5. Está dizendo assim,
há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Hoje, uma entidade está sendo homenageada no Brasil. Vocês sabem de quem eu estou falando. Hoje é o dia dela, entre aspas. Muitos acreditam, irmão Eduardo, que ela, por ser mãe de Cristo, é a intermediadora entre nós e Deus. Amém ou não amém? Amém. Muitos acreditam que Virgem Maria é uma intermediadora entre o homem e Deus. Com todo respeito para a mãe de Jesus, mas eu estou aqui para te ensinar a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 Timóteo 2,5 que só existe um Deus e só existe um intermediador entre nós e Deus, Jesus. Então, biblicamente, a Maria não intermedia ninguém com Deus, porque biblicamente só pode intermediar homem e Deus, Jesus. Glórias a Deus. Isso significa que Ele é o único intermediador. O intermediador é aquele que liga duas partes. Imagina que aqui estou eu no centro e tem uma pessoa na minha esquerda e uma pessoa na minha direita. Se eu sou o intermediador, eu uno as duas pessoas. E um negócio, às vezes acontece que tem a empresa A de um lado e tem a empresa B do outro, e precisa de um intermediador para que haja negociação entre as duas empresas. Biblicamente, o intermediador entre o homem e Deus é um só, Jesus. Então, irmão, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu só estou aqui para te ensinar o que a Bíblia diz que é o certo, o que a Bíblia diz que é o correto. A gente só não pode ir para um lugar que diz que o ensinamento daquele lugar está vindo daqui, quando o que eles ensinam é contrário ao que está escrito aqui. Então um lugar não pode dizer que existe outro ou outra que intermedia o homem com Deus e dizendo que acredita nisso, quando a Bíblia diz que o único que intermedia Deus e o homem é Jesus. Glórias a Deus. Então quem invalida outros deuses, quem invalida outros santos, quem invalida outras entidades, não é o pregador, é a própria palavra de Deus. Porque em muitas outras religiões existem muitos intermediadores entre o homem e Deus. No Espiritismo são os orixás. Na Igreja Católica pode ser outros santos. Eu não estou contra o orixá e nem contra os santos, porque eu não devo satisfação para eles. Eu estou te pregando a Bíblia. E a Bíblia fala, irmã Rosângela, que o único intermediador é Jesus, não é Maria. O único intermediador é Jesus, não é o preto velho, é Jesus. Então a Bíblia anula eles, porque Jesus é o único intermediador, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Gastei um tempinho a mais para entrar nesse tema, que é um pouco mais difícil de se compreender, mas agora a gente já pode avançar na palavra do Senhor. Irmãos, João 1, verso 5, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada que existe teria sido feito. João 1,5, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada que existe teria sido feito. Isso significa, irmão Eduardo, que Jesus foi quem criou todas as coisas, e sem Jesus, nada do que foi criado existiria. Essa palavra está remetendo lá na criação. A palavra de João 1,5 está nos levando até Gênesis, quando fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo que estava com Deus no princípio é Jesus. A palavra de Deus no princípio é Jesus. E em João 1,5 está dizendo que todas as coisas, seja céu, seja terra, seja mar, seja homem, seja mulher, seja animais, tudo que foi criado foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito teria existido. Então, se sem
Ele, nada teria feito, e sem Ele, nada teria existido. Significa que Ele é a nossa única razão de existência. Aleluia! Se Ele, irmã Rosângela, foi um intermediador para tudo ser criado, e sem Ele nada teria sido criado, significa que se eu estou criado, é por intermédio dele, foi feito por Ele. Então significa que a razão da minha vida e da minha existência é Ele. Glória a Deus. Deus bendito. Em João, ainda em João, capítulo 1, verso 5, diz assim, a luz, que é Cristo, brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glórias a Deus. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui, a Bíblia, irmã Kelly, está trazendo um contraste que há entre Jesus e as trevas. E João 1,5, irmão Eduardo, está dizendo que as trevas não derrotaram a luz. Então isso significa, igreja, que Jesus venceu as trevas, e as trevas contra Jesus nunca prevaleceram e nunca prevalecerão. Aleluias. Então eu não sei por quais trevas você tem passado. Eu não sei por quais trevas você tem passado na tua mente. Eu não sei por quais trevas você tem passado no seu coração. Eu não sei por quais trevas você tem passado na tua alma. Mas João 1,5 diz que Jesus é tão superior, que Jesus é tão poderoso, que as trevas não puderam derrotá-lo. Então as trevas que você tem enfrentado não vão te derrotar. A morte não pôde deter Jesus. A cruz, o madeiro, não pôde deter a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. As trevas nunca prevaleceram contra ele e nunca prevalecerão. Eu acho que tudo quanto eu já preguei até o presente momento já pôde te mostrar o tamanho da grandeza, o tamanho da glória, e que Ele não é mais Ele é aquele. Porém, pastor, olha que interessante o que está escrito em Gálatas 2,20. Diz assim, Gálatas 2,20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmão Eduardo, o que está escondido através dessa palavra? Glória a Deus. Vocês sabem o que está escrito através dessa palavra, igreja? O que está escondido através dessa palavra? Que esse mesmo Jesus que eu estou pregando, Ele vive dentro do crente. Aleluia! Já estou crucificado com Cristo, então não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse Jesus que eu estou pregando, Ele vive, Ele habita e Ele mora dentro do crente. Eu já estou crucificado com Ele, irmã Rosa. Então quem vive não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o Cristo que está sendo pregado aqui nessa igreja, nessa noite, Ele é exclusividade e mora dentro do crente. Quem escriturou isso, irmãos, foi um cristão. Quem escriturou isso foi um homem de Deus, um servo de Deus. E ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse Jesus mora dentro do crente que serve a Deus. Então se esse Jesus mora aí dentro, quem é o diabo? Se esse Jesus mora aí dentro, quem é a doença? Se esse Jesus mora aí dentro, quem é a porta fechada? Está na hora, igreja, de mostrar para a doença, para o diabo, para a porta fechada, quem é que está morando aqui dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra também nos fala em Gálatas 2,20 o seguinte, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim.
Jesus tinha tanta coisa para fazer, Jesus tinha tanta coisa para resolver, tantos assuntos celestiais para tratar, e ele falou assim: ó, por amor a Roseli eu vou descer. Jesus tinha tanta coisa para resolver que ele falou: por amor à irmã Miriam eu vou me entregar. Gálatas 2:20 nos mostra que esse mesmo Jesus glorioso, poderoso, que mora dentro do crente, irmão Osmar, ele não tão somente é glorioso, poderoso e mora aqui dentro, mas ele te ama e se entregou por você. Então todas as vezes que você na hora de dormir tem aquela solidãozinha dentro do teu coração, todas as vezes que você se sente sozinho ou sozinha, todas as vezes que você sente que não tem ninguém do teu lado, Jesus está falando: eu estou morando aí dentro. Todas as vezes que a angústia, a aflição, a depressão bate, Jesus está falando: eu moro aí dentro. Você não está sozinho, você não está sozinha. E Ele não tão somente está falando para você nessa noite: eu estou morando aí dentro, mas Ele está falando: não tão somente moro, mas te amo e me entreguei por você. Em Hebreus capítulo 11, verso 3 e 4 diz assim, ó: depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, que é superior a todos eles. Eu vou repetir aqui para você entender o que está dizendo em Hebreus 1, 3 e 4. Hebreus 1, 3 e 4 está dizendo que Jesus, depois dele ter feito a purificação dos pecados, depois dele ter morrido na cruz, se entregando em nosso lugar para nos perdoar dos nossos pecados, a Bíblia diz em Hebreus 1 que ele subiu. Esse Jesus bíblico de história que você conhece, a Bíblia diz que ele subiu e ele está sentado à majestade das alturas. E ele não tão somente está sentado na majestade das alturas, mas a Bíblia fala que Deus deu a ele um poder e um nome que está acima de todo poder, e um nome que está acima de todo nome. Então isso nos mostra, isso deixa bem claro para nós, que Jesus, ele está sentado na majestade das alturas, e que o nome dele está acima de todo nome. Se o nosso Jesus está sentado no trono nas alturas, e o nome dele está acima de todo nome, a quem que a gente vai orar? Se Jesus é o único que está sentado no trono, e o nome dele está acima de todo nome, a quem que eu vou dobrar o joelho? A quem que eu vou entregar a minha vida? A quem que eu vou entregar as minhas primícias? Se ele é o único que está sentado no trono, e que tem um nome acima de todo nome, se o nome dele, irmã Angelita, está acima de todo nome, é por isso que biblicamente, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês farão sinais, prodígios e maravilhas. Sabe por que a cura acontece? Sabe por que o demônio é expulso? Sabe por que acontece o sinal, o prodígio e a maravilha? Porque tudo quanto é feito no nome daquele que está sentado no trono dos céus. Então quando você olhar para um servo pequenininho de Deus, cheio de autoridade, sabe por que ele está dando glória? Sabe por que ele expulsa demônios? Sabe por que ele cura enfermo? Sabe por que ele opera sinal, prodígio e maravilha? Porque ele não está operando nele, ele está operando no nome daquele que está sentado no trono. Então se não é no meu nome, é no nome dele, irmão. Tudo pode, tudo acontece, tudo é feito, porque não é no meu nome, é no nome daquele que está sentado no trono. Aleluia. Em João 8,32 diz assim a palavra de Deus. João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está dizendo assim, ó,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra no início da pregação que o mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então essa verdade é Cristo. Vamos pegar esse verso e colocar Cristo na equação. E conhecerão a Cristo, e Cristo vos libertará. Isso significa, igreja, se conhecendo a Cristo eu fui liberto, se eu sou liberto, eu estava prisioneiro. Se eu conheci a Cristo e fui liberto, significa que o homem que não conhece a Cristo, ele está acorrentado. Se conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo. Então se conhecer a Cristo, Cristo vos libertará. Então todo aquele que verdadeiramente não conhece a Cristo é escravo e prisioneiro. Porém, a partir do momento que você conhece a verdade é Cristo, você passa de ser escravo e se torna um homem livre e liberto. Então o fato de estarmos aqui nessa noite significa que nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Então hoje nós podemos declarar que não somos mais escravos, mas livres, porque a verdade que é Cristo é a única verdade que liberta. Então, se você ainda não passou por Cristo, você não é livre, porque só Cristo é a verdade que liberta. Então, se você ainda não passou por Cristo, se você ainda não confessou Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você acha que é livre, mas você não é livre, você é escravo. Você só vai ser livre e liberto quando você confessar Jesus como seu Salvador, porque a palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Cristo está aqui nessa noite te esperando de braços abertos para te libertar. Porém, você só vai ser liberto se confessar Ele como seu Senhor. Sem Ele não há verdade, e sem verdade não há libertação. Vai continuar escravo e vai continuar preso. Próximo passo, irmãos, próximo tópico. Eu já estou caminhando para o fim da palavra. Marcos 16:6 diz assim: não tenham medo, disse ele. Você está procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Olha aqui o lugar que jazia. Em Marcos 16:6, irmã Roseli, que nós acabamos de ler, está falando a respeito de um anjo que olha para duas mulheres, irmão Eduardo, que vão visitar ele. Sabe aonde as mulheres foram procurar Jesus? No túmulo. Sabe onde as mulheres foram encontrar Jesus? Na tumba, no lugar de morte. Só que quando elas chegaram de frente com aquela tumba, chorando, levando oferta, em luto, já tinha um anjo na porta. E o anjo olhou para ela e falou assim: está procurando quem aqui? Está procurando quem no cemitério? Jesus? Não, filha, pode voltar para casa, já ressuscitou. Irmãos, eu estava brincando na minha casa hoje que o mundo fala uma frase mundana, que é mata a cobra e mostra o pau. O crente mata a cobra e mostra a cobra morta. Sabe o que o anjo fez, pastor? Ele não falou assim: ó, ressuscitou, volta para tocar. Não, ressuscitou. Olha aqui o lugar onde vocês colocaram ele. Tem ninguém não. A gente não tem nada para dever para ninguém, porque o nosso Jesus não está aqui, ele está vivo. Então o ensinamento que eu quero te trazer em Marcos 16:6 é que Jesus está vivo. Só que o nosso problema é que a gente entra na igreja como Maria. A gente entra na igreja como Maria, chorando, pranteando, falando: Jesus. Não é isso. Eu sou esse anjo que está hoje para falar assim: Maria, não está aqui dentro não, está vivo. Maria não está aqui
vivo. Porque o Cristo que eu estou pregando nessa noite, ele não está pendurado no madeiro. O Cristo que eu estou pregando nessa noite, ele não está morto, ele vive. Ele ressuscitou, ele está vivo. É ele que está sentado no trono. Outras religiões, pode ir lá. Lá vai estar o túmulo, lá vai estar morto. Os orixás, você pode ir lá, eles estão tudo lá. Os outros santos, pode ir lá, eles estão tudo lá. Mas o nosso Jesus pode entrar aqui. Ele está aqui, mas não é morto não. Ele é vivo e reinando aqui no nosso meio. Aleluia. Posso ir para o próximo tópico? Deixa eu só tomar uma água aqui, que eu já estou até sem voz. Glória a Deus. Hebreus 9, 27 e 28. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas nenhum lugar vai fazer mais feliz do que estar aqui. Não para engrandecimento dessa carne, essa carne velha morta. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou aqui para honrar aquele que me levantou. Eu estou aqui para servir a esse Jesus que não está morto, mas que está vivo. Glória a Deus. Hebreus 9, capítulo 28 diz assim, ó: e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação para aqueles que o aguardam. Hebreus 9, 28 está dizendo assim, ó: e Jesus aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado do mundo. Isso ele já fez na primeira vinda. Mas para que, igreja? Para trazer salvação para aqueles que o aguardam. Glórias a Deus. Isso significa que a terra já foi marcada uma vez pela vinda de Jesus. Por que o nosso ano, irmão Osmar, em toda a terra é 2022? Porque o Filho de Deus falou: nasci. Glórias a Deus. Então, como eu nasci, pastor Sérgio, o mundo não vai continuar da mesma maneira, irmão Osmar. Como ele nasceu, irmão Eduardo, é antes de mim e depois de mim. Então a primeira vinda dele a gente conhece. 2022 anos atrás, a primeira vinda dele foi com um objetivo e um propósito: tirar o pecado do mundo. Porém a Bíblia nos diz que vai ter a segunda vinda dele. Ele vai vir de novo. E essa segunda vinda dele vai ser para trazer salvação. Aí a gente pode falar assim: oh glória a Deus, aleluia. Trazer salvação para aqueles que o aguardam. Ele vai vir trazer salvação, mas é uma salvação seletiva. Ele não está dizendo: eu vim para salvar todo mundo. Olha aqui, igreja, primeira vinda, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira vinda, tira o pecado do mundo, de todo mundo. É o crente, é o ímpio, é aquele, é da direita, é da frente, é da trás. Tirou o pecado de todos. Segunda vinda, irmão Eduardo, é para aqueles que o aguardam. A primeira vinda é para tirar o pecado. Isso engloba o mundo, todos. Segunda vinda para trazer salvação. Isso é só para quem está aguardando Ele. E a pergunta que fica é: você está aguardando Jesus ou não? Porque nessa segunda vinda, quem está aguardando Ele, Ele puxa para a salvação. Mas quem não está aguardando Ele, vai ficar. Aleluias. Irmãos, Mateus 28, 20. Não precisa nem de ter um menino aqui na frente pregar, que a palavra se prega sozinha, olha só. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o mesmo Jesus que eu estou pregando nessa noite, que não está morto, mas que está vivo, que está sentado no trono, e que o nome dele é acima de todo nome, o mesmo Jesus que o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mesmo Jesus que está vivendo aí dentro. A Bíblia diz em Mateus 28, 20, que Ele está com a gente todo dia, até a consumação dos séculos. Esse Jesus que eu estou pregando está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não estou te pregando mais
história da carochinha, eu estou te pregando a Bíblia, a verdade, a vida. E o mesmo Jesus que eu estou pregando, a palavra a respeito dele fala que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que, igreja, já ia ser lindo esse verso se fosse alguém falando a respeito de Jesus. Ia ser lindo esse verso se fosse assim, ó: ele está com a gente todo dia até a consumação do século. Não é em terceira pessoa, é em primeira pessoa que está escrito. Quando você for ler a Bíblia, comece a prestar atenção no tempo verbal que as frases são dirigidas. Esse verso, meu Eduardo, não está em terceira pessoa. Ele está com você todo dia até a consumação. Não. Eu estou convosco todos os dias. Isso significa que quem redigiu foi Mateus, mas quem matou no peito e falou foi Jesus. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês entenderam que Jesus está com a gente todo dia até a consumação dos séculos? Amém ou não amém? Amém. Entenderam isso? No dia ruim ele está, no dia bom ele está. Quando a notícia boa chega ele está, quando a notícia ruim chega ele está, quando a vida chega ele está, quando a morte chega ele está. Começa a levar a tua vida daqui para frente, recebendo todas as notícias e vendo todas as perspectivas, dizendo: ele está comigo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, presbítero Douglas, hoje se alegra porque ele está contigo. Presbítero Douglas, amanhã uma porta se fechou, se alegra porque ele está contigo. Aleluias. E para eu fechar a palavra, eu não sei como eu consegui pregar 16 tópicos em 40 minutinhos, mas deu. Vou fechar o último tópico. Glória a Deus. Nós abrimos a Bíblia no início dessa pregação e a gente leu em Apocalipse capítulo 19, no verso 16, diz assim, ó: em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmão, uma vez que a gente conheceu o produto original que o pastor pregou, a gente não usa mais réplica. Irmão Osmar, se a gente conheceu aquele que no manto e na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente não consegue mais conviver com réplica do Paraguai. E eu fecho essa pregação dizendo que Jesus, e não é o Douglas dizendo, é Apocalipse 19:16, no manto que Jesus usa e na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se a gente olha para isso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a gente entra no tema da pregação. Que tema é? Jesus, o único. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.